blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras. Ela é indicada quando existe flacidez na pálpebra superior e inferior. Também pode ocorrer uma herniação das bolsas de gordura, né, causando um efeito de olhar cansado, de olhar triste. E a cirurgia visa rejuvenescer, melhorar o atributo do olhar. Associado à blefaroplastia, também é avaliado a posição das sobrancelhas. Então, com o envelhecimento, a cauda, que é a parte mais lateral da sobrancelha, pode cair. Então, idealmente, né, durante uma cirurgia de blefaroplastia, devemos reposicionar também a sobrancelha. Bom, dependendo, né, de quais sinais de envelhecimento você possui, você vai ter um olhar mais rejuvenescido, um olhar talvez descansado, melhora na coloração das olheiras, a retirada das bolsas que deixa o olhar, muitas vezes a região das pálpebras é demasiada, né, inchada. E algo que a gente gosta muito de fazer é o enxerto de gordura nas pálpebras. Então a gente retira aquelas bolsas que estão herniadas, mas a gente não quer deixar um olho encovado, um olho profundo. E aí enxertamos gordura. E essa gordura enxertada tem propriedades regenerativas, existem células tronco nessa gordura, e que ajudam inclusive a clarear a pele, né, no caso das olheiras, na pálpebra inferior, e melhorar a qualidade dessa pele. Então são muitos atributos que melhoram com essa cirurgia. Tem como levantar, existem várias técnicas destinadas a reposicionar a sobrancelha. Desde técnicas mais simples, que é o brow lifting direto, que é uma técnica que faz uma incisãozinha imediatamente sobre a cauda da sobrancelha, ou então uma técnica mais elaborada, que é a videoendoscopia de fronte, onde as incisões são feitas dentro do couro cabeludo, sem cicatrizes visíveis, e aí sim conseguimos reposicionar, né, na verdade não só a cauda, mas como toda a sobrancelha como um todo. E eu acrescentaria, ainda tem o Botox, que é o tratamento mais simples para levantar a cauda de sobrancelha. Então, paciente jovem, por exemplo, de 30 anos, a gente usa o Botox, a sobrancelha levanta uns 2 milímetros, né? Sim, aí existem os métodos não cirúrgicos, né? Exatamente, é muito efetivo. A gente só não acredita em fio. Fica uma cicatriz, porém ela é bem rente à região dos pelos da sobrancelha, e em pacientes acima de 50 anos, essa cicatriz costuma ficar muito pouco perceptível, confunde-se com as ruguinhas naturais da pele, né? Então, toda cirurgia tem uma cicatriz, né? E eu acho que a nossa grande missão, né, como cirurgiões plásticos, é disfarçar as cicatrizes, porque não tem como a gente operar sem cortar. Então, em algum lugar a gente vai cortar. Ou a gente esconde essas cicatrizes em algum lugar onde a paciente não consegue ver, como na cirurgia da vídeo, que ela fica escondida dentro do cabelo, ou a gente disfarça ela com o pelinho da sobrancelha. Mas acho que toda cirurgia plástica vai ter uma cicatriz, e o nosso objetivo é fazer com que essa cicatriz fique minimamente perceptível, que o resultado da cirurgia ele seja tão bom, mas tão bom, que aquele risquinho branco que vai ficar, a paciente nem percebe. Então essa é a questão, levantando a sobrancelha, reposicionando ela, melhora a lateral dos olhos. Na lateral dos olhos existe um músculo orbicular. Quando a gente sorri, faz os famosos pés de galinha, que são essas rugas, né, movimentos da expressão facial, da mímica facial. Mesmo em pacientes submetidas a uma blefaroplastia, há necessidade de toxina botulínica para paralisar esse músculo. Então, a cada 6 meses, o paciente certo é fazer a paralisação, né, química desses músculos. E uma outra tática cirúrgica bastante interessante é a cantopexia. A cantopexia visa melhorar a tensão na pálpebra inferior. Imagine que a pálpebra é um varal de roupas, e esse varal ele vai afrouxando. Isso acontece com o nosso envelhecimento. Então, a cantopexia visa melhorar essa tensão. Muitas vezes ela melhora sintomas como desconforto nos olhos, lacrimejamento, e ela previne, né, que após a cirurgia de blefaroplastia ocorra
o tão temido scleral show, que é a esclera aparente, que é a pálpebra caindo. Então a cantopexia melhora esse tônus, essa firmeza, e além disso, a característica do olho puxado, né, entre aspas, oriental, é uma característica de jovialidade. O olhar, ele tem o que a gente chama de vetores. Então, quando a gente é jovem, se você olhar mulheres jovens, a sobrancelha, né, ela é elevada, ela tem um vetor positivo, o canto do olho, ele também é positivo. E à medida que nós envelhecemos, os vetores eles vão ficando negativos. Então, a cauda da sobrancelha cai, dando aquele ar de tristeza, o canto do olho também. Então, um dos nossos objetivos com a cirurgia, né, fazendo a cantopexia ou qualquer outra técnica de cantoplastia, levantando a sobrancelha, é criar novamente os vetores positivos do olhar. O vetor positivo é sinal de que o paciente rejuvenesceu. Não é tirar pele demais, nem bolsa demais, é melhorar o atributo do olhar, como o Eduardo falou. Nós fazemos praticamente, né, 100% dos pacientes acima de 40 anos. Existe a primeira etapa da cirurgia de pálpebra é o exame físico do paciente. Então, quando o paciente vem para consultar, nós avaliamos o tônus do tarso, que é o quão firme está o varalzinho de roupa dele, que o Eduardo mencionou. Então, nós fazemos 2 testes, né? A gente puxa ele para frente e para baixo para ver se ele está muito frouxinho. Dependendo do grau de frouxidão, a gente indica ou uma cantoplastia, ou um tarsal strip, ou uma cantopexia. São técnicas de fixar, de melhorar o canto do olho. Então, não tem só uma, tem várias. E se precisa ou não dessas técnicas. Então, se ele é firme, se ele não se movimenta muito, se ele fica no lugar, o paciente realmente não precisa fazer nada no canto do olho. Mas é muito raro, né, amor? Alguém com mais de 40 anos que não precise fazer nada. Na nossa opinião, é até preventivo essa cantopexia. É um procedimento que causa tem baixos riscos, baixa morbidade, que seria desconforto, né, no pós-operatório. Então não tem por que não ser feito. E ele evita uma complicação que é muito temida pelos pacientes. Né? Sim, em casos mais extremos, os pacientes referem que quando estão cansados, no final do dia, começam a sentir uma sombra, né? Então, em muitos casos, essa cirurgia é muito, eu diria, reparadora e não somente estética. Resolve, essa é a melhor indicação para esse tipo de problema. E é muito comum, né, nesse grupo de pacientes, né, que são geralmente pacientes mais jovens, mais velhos, eles usarem a testa para abrir o olho. Então, a dobra de pele é tão grande que só abrir o olho não é o suficiente. Eles fazem assim, ó, eles levantam a sobrancelha para tentar abrir os olhos. E nesses pacientes especificamente, por exemplo, aplicar botox para diminuir rugas é um problema, porque se você tira o funcionamento dessa musculatura, até a abertura do olho fica mais difícil. Então, fazer a blefaroplastia, reposicionar a sobrancelha, não é só uma questão de vaidade, de estética, é funcional mesmo a coisa. É muito relativo, né? Depende de cada um. Questões como a genética de cada um, os hábitos de vida, né? Pacientes que fumam, que são sedentários, têm uma tendência a envelhecer mais rápido, que não se alimentam corretamente. Mas se a pessoa tem hábitos saudáveis, não fuma, espera-se que uma cirurgia como essa dure de 10 a 15 anos. Poderá ser feito, mas eu diria que é muito difícil ter que refazer uma blefaroplastia bem feita e bem indicada. É praticamente uma cirurgia que se faz uma vez só.